estudar e conhecer um pouco o Evangelho, a gente vai perceber que muitas vezes, primeiro que o Evangelho quer dizer boa notícia, então já tem a ver com alegria, tem a ver com sorriso, mas a gente vai perceber que os discípulos de Jesus também queriam conhecer Jesus mais. Tem um momento em que os discípulos, vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, tudo aquilo que Jesus realizava, eles começaram então a dizer: quem é este homem que faz essas coisas? Que poder que ele tem? De onde vem esse poder? Depois, também algumas outras pessoas sempre procuravam e queriam conhecer Jesus. Se a gente se lembra, Zaqueu subiu na árvore porque ele queria ver Jesus passar. Mas hoje o Evangelho nos diz que um homem muito importante queria conhecer Jesus, ver Jesus. E na Bíblia, o ver é muito mais do que olhar só com os olhos. O ver é conhecer. Portanto, Herodes, no Evangelho de hoje, o Evangelho não conta nada que não seja importante. Herodes queria conhecer Jesus. Em primeiro lugar, ele se perguntava quem era esse Jesus. E de tal forma ele tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus poderia ser um profeta que tivesse voltado. Jesus poderia ser Elias. Jesus podia ser João Batista ressuscitado, que ele tinha mandado matar. Porque coisas extraordinárias ele ouvia a respeito de Jesus. Porém, é muito diferente o conhecer dos discípulos e o querer conhecer mais dos discípulos do conhecer de Herodes. Por quê? Porque os discípulos, eles partem de uma experiência de Cristo e querem aprofundar e querem conhecer mais Jesus. Herodes não parte de uma experiência, parte só de uma curiosidade. Nós não sabemos como foi o final da vida de Herodes e se o encontro com Jesus, porque depois ele vai encontrar com Jesus já nas suas últimas horas, ele vai encontrar com Jesus. A gente não sabe se ele se deixou tocar por Jesus e quem sabe até onde ficou a sua vida. Mas, inicialmente, a sua intenção era só uma curiosidade. Agora, gente, esse Evangelho nos serve para nos perguntarmos: e nós? A partir da experiência que nós já temos de Jesus até esse momento da nossa vida, primeiro, nós queremos conhecer mais Jesus e experimentar mais Jesus? E o que significa conhecer mais e experimentar Jesus? Significa abrir-se a Ele. Eu só posso conhecer alguém bem quando eu convivo com essa pessoa, quando eu faço estrada com essa pessoa. E às vezes, mesmo fazendo estrada, a gente não conhece bem. Pode se dar, pode acontecer. Agora, quando a gente quer se aprofundar no conhecimento e a gente só se torna íntimo, amigo de alguém, quando a gente faz uma caminhada junto e vai conhecendo as dificuldades que o outro tem, as belezas que o outro tem. E com Jesus é a mesma coisa. Se a gente quer conhecer mais Jesus, a quem a gente já serve, a quem a gente já ama, a gente precisa dobrar os joelhos, rezar. A gente precisa participar dos sacramentos, que são caminhos privilegiados do encontro com Jesus e do aprofundamento da nossa amizade com Ele. Tudo isso como uma introdução para a gente entrar no tema que hoje nos é proposto, o Evangelho do Sorriso. Antes de falar de Teresinha, eu vou falar de uma outra santa da mesma congregação, da mesma ordem religiosa, que foi Santa Teresa de Jesus. Ela é chamada Teresinha, a outra é chamada Teresa Grande, né? Santa Teresa, ela disse uma coisa importante um dia, dentre tantas coisas, mas foi um fato que aconteceu. No Carmelo tinha um padre que era o capelão. Acontece que esse padre foi-se embora dali, de onde elas moravam. E tinha um que vinha de vez em quando celebrar. E no momento em que o padre percebeu que elas estavam sem capelão, ele foi lá e disse a Santa Teresa, ele disse assim: olha, se a senhora quiser, eu posso ser o capelão das senhoras aqui do Carmelo.
E então Santa Teresa disse a ele: olha, padre, eu agradeço a sua disponibilidade, mas o senhor não serve para ser o nosso capelão. E ele ficou espantado e disse: por quê? Ela disse: porque o senhor é muito amarrado. E um padre triste como o senhor não serve para ser nosso capelão, porque quem serve a Deus precisa ser alegre. Então, se a gente não vê esse testemunho do senhor, o senhor não serve para ser nosso capelão. Mal educada e corajosa, não é? Porque disse a verdade assim na lata, na cara, né? Mas é verdade, gente. Me lembro também de um fato. Lá na paróquia, um grupo de música começou a cantar um santo. Era sempre na missa da manhã, inclusive. Daí era assim: Santo, Santo, Santo. Aquilo ia me dando uma gojeriza. Fiquei pensando: meu Deus do céu, se isso é para dizer que Deus é santo, com esse desânimo. Fico pensando nos anjos cantando para Deus. Deus ia dizer para eles: para. Com esse desânimo, eu não quero ninguém louvando. E aí chamei o grupo, falei: olha, gente, vocês vão me achar chato de falar e tudo, mas é santo, é bonito. Tem que cantar santo, 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 bem animado, bem bonito. Já é de manhã, a gente acabou de acordar, está bem desanimado mesmo. Então tem que cantar um canto que levante a gente e que sirva de louvor a Deus. Agora esse santo arrastado está muito difícil. Realmente me acharam muito chato, mas trocaram o santo. Mas para dizer que tudo em nós precisa falar dessa alegria da gente ser de Deus. Porque olha, imagine dentro de casa. A gente veio hoje à missa, aí a gente volta lá para dentro de casa, amarrado, carrancudo. Ninguém pode falar com a gente que a gente já tem 2, 3 pedras na mão. O que as pessoas vão dizer? Assim: olha, mas esse é o evangelho que você conhece? Vamos olhar para a vida de Teresinha. Os escritos de Santa Teresinha e depois aquelas pessoas que escreveram a respeito dela dizem que, em primeiro lugar, nunca ela negou algo a Deus. A começar muito pequena, quando ela talvez não tivesse tanta consciência de que estava entregando, com 4 anos ela entrega a sua mãe, que morre tão cedo na sua vida. E depois a entrega da sua irmã, que ficou no lugar da mãe, que depois vai mais tarde para o Carmelo. Que interessante, né? Nesse momento Teresinha fica doente. E é nessa doença que vai se revelar Nossa Senhora dos Sorrisos. Mas Teresinha tinha ficado muito abalada. A perda da mãe e depois a ida da irmã para o Carmelo. No entanto, quem escreve sobre esses fatos diz que Teresinha sempre tem em seu coração que ela precisa dar-se a Cristo, oferecer-se a Ele, e que mesmo na sua tenra idade, ela sempre dizia isso dentro da sua casa. Nesse período da sua vida, Teresinha se tornou muito chorona, e chorava por qualquer coisa, e depois chorava porque chorava e tinha vergonha de ter chorado, e ela pedia que Deus lhe desse essa alegria, que Ele desse uma alegria interior para que ela parasse com essa choradeira. E isso acontece na vida dela. Ela recebe também esta graça. Mas tem um fato de dentro do Carmelo que nos chama muita atenção. Convivendo com suas irmãs ali, na vida de comunidade, uma irmã incomodada com essa alegria de Teresinha, um dia diz a ela, chama a atenção dela, puxa a orelha dela, dizendo: mas sempre você com esse sorriso no rosto, será que isso é verdadeiro? Ou será que isso é fingimento? Nós somos sempre perseguidos, sobretudo se a gente dá um bom testemunho. Quando a gente não é perseguido é porque bom testemunho não tem. Nós incomodamos muito mais porque somos bons do que quando a gente é mau. E Teresinha dentro do Carmelo incomodava por causa da sua alegria. Teresinha dentro do Carmelo escrevia e fazia teatro. Teresinha dentro do Carmelo tirava foto. E era o início das fotografias. Vocês imaginem como isso devia ser uma novidade tão grande. E dentro do Carmelo já Teresinha tirava fotos.
Nós vimos na primeira leitura a vaidade das vaidades, mas se a gente olha para Teresinha, acho que ela era um pouquinho vaidosa, no bom sentido, não é? Porque sempre bonitinha, olha ela lá, menina, depois ela no Carmelo, sempre bem arrumada, e isso diz da alegria de ser de Deus. Depois, como muito cedo, se manifestou a sua vocação, e ela queria servir a Deus, não sei, acho que vocês melhor do que eu sabem, que Santa Teresinha era apaixonada pela história de Joana d'Arc, e ela queria ser guerreira como Joana d'Arc, porque ela ouvia as histórias de Joana d'Arc e dizia: eu também quero defender a fé cristã. E é tão interessante o que Deus faz na vida dessa menina, porque morre tão cedo, então podemos chamar de menina, por isso carinhosamente a chamamos Teresinha. Deus vai fazendo com que se realize na vida dela os mais profundos desejos dela. Ela queria ser guerreira, foi guerreira diante de uma enfermidade. Ela queria ser missionária, foi missionária pela sua entrega, pela sua oração. Tudo aquilo, ela queria ser sacerdote, ela foi cuidar do altar do Carmelo. Quem visita hoje Lisieux, vê lá ainda as palas usadas no altar, que ela pintava, os paninhos de Jesus que ela cuidava. Tem tudo isso lá para a gente ver. E tem também a imagem original que sorriu para ela, a Nossa Senhora do Sorriso. Tudo na vida de Teresinha, se a gente lê o livro dela, A História de uma Alma, tudo nela fala de alegria, da alegria do serviço. Mas como pode alguém ter alegria, então ter a vaidade, sobretudo dentro de um Carmelo, que a gente sempre acha que é um lugar fechado, por ser um claustro, um lugar fechado, um lugar de gente fechada? Teresinha não era em nada fechada. E é isso que chama a atenção na vida de Santa Teresinha. O Papa que a santificou, que a canonizou, diz isso, a chama de guerreira, primeiro destacando a sua virtude heróica do serviço a Cristo, mas também fala dela com imenso carinho como gente da alegria, como mulher da alegria no serviço a Cristo. Isso é tão bonito. E no curto espaço da sua vida conseguiu uma transformação tão grande, conseguir alcançar tanta gente com o seu testemunho de vida. Mas Santa Teresinha diz uma coisa bonita a respeito deste amor e desta unidade, deste conhecimento com Cristo. Eu comecei falando disso. A vida de Teresinha mostra uma profunda unidade com Jesus e por isso um profundo conhecimento. A vida dela é a vida de alguém que conhece Cristo. Por quê, gente? Porque quem conhece Jesus, quem faz a experiência de Jesus, quem se aprofunda na experiência de Jesus é sereno, é alegre, é feliz. Tem problemas? É claro, e muitos, mas se coloca sempre diante da vida de um modo positivo. Quem tem uma profunda experiência e amizade com Cristo, por mais que tenha dissabores, sempre sabe tirar uma coisa boa desses dissabores. Quem tem profunda amizade com Cristo, não precisa se aparecer, não precisa ser o centro, pelo contrário, é sempre humilde, quer sempre desaparecer, quer sempre estar no último lugar. Por quê? Porque Cristo é o centro, porque Cristo é o ápice, porque o Cristo é o alto. Isso a gente vê na vida de Teresinha. Ela conhecia profundamente Cristo, vivia por Ele, tinha uma amizade tão profunda com Ele, a ponto de poder dizer algo tão bonito quanto aquilo que ela diz na manhã da sua consagração definitiva a Jesus. Teresinha tinha entre os seus sonhos, porque era uma mulher tão sonhadora, entre os seus sonhos ela queria que o dia da sua profissão religiosa fosse um dia todo branco, onde tivesse muita neve. Acontece que a profissão de Teresinha caiu num tempo em que não tinha neve, que não era inverno. Era quase o início do inverno, mas ainda não era inverno. Qual não foi a surpresa de Teresinha no amanhecer daquele dia da sua consagração? O jardim do Carmelo estava todo branco, cheio de neve. E Teresinha disse: quando nós nos dobramos à sua vontade, Ele também realiza as mais profundas vontades que trazemos dentro de nós.
mas esse era também um sinal da sua pureza, da sua virgindade e do quanto a sua entrega era querida por Jesus. Aquela era a sua consagração terrena, porque a sua consagração gloriosa vai ser a sua morte e a sua entrega. Hoje nós estamos aqui meditando sobre o Evangelho da alegria, do sorriso, comunicar a alegria do Evangelho com o jeito de Santa Teresinha. E a gente precisa aprender de Teresinha. Às vezes fico olhando para a minha vida e me perguntando: tenho servido com humildade? Tenho buscado a pequenez? Tenho me colocado ou buscado me colocar no último lugar? Tenho tentado viver o Evangelho, comunicar o Evangelho com alegria? Nós podemos falar de Jesus muito bem, nós podemos, trabalhar muito bem na igreja, mas se a nossa vida não transmitir a alegria, e se a gente não tiver sempre no rosto um sorriso de acolhida, não tendo prejuízo de nada nem de ninguém, se a gente não viver assim, a gente não vai transmitir de modo profundo Jesus. Eu sei, gente, é um desafio. Foi assim na vida de Teresinha e é assim na nossa vida também. Não é fácil manter o sorriso, não é fácil manter-se na alegria, mas se tem um testemunho que deve ser dado e que fala profundamente de Jesus, é o testemunho da alegria, é o testemunho do nosso sorriso. Peçamos a pequena Teresinha, a pequena Santa de Lisieux, que ela nos ajude, para que também a nossa vida seja um profundo testemunho da alegria do Evangelho. E que quem convive conosco, no nosso trabalho, na comunidade de igreja, na nossa vida de família, possa perceber que nós somos de Cristo e somos felizes porque somos dele, como ela.